Estamos de volta no Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre a culpa que leva ao remorso ou culpa que pode levar a um arrependimento e uma volta por cima. O que leva para um caminho ou para outro caminho necessariamente é o perdão? Quando a gente comete algo ruim ou um pecado contra alguém, a gente vai lá e pede perdão. Geralmente quando a pessoa, eu te desculpo, está perdoado, isso tira da gente um peso, pede perdão a Deus e tira da gente um peso e parece que a gente consegue parar de pensar aquilo não fere mais. Mas para algumas pessoas não. Deixa eu levantar aqui uma pergunta de um casal que falou o seguinte, ela falou, olha, eu e meu marido passamos por uma situação de infidelidade por parte dele. Deus reconstruiu o nosso amor, mas sinto que em várias situações do dia a dia e da nossa vida, ele ainda se sente muito culpado, envergonhado, sem mesmo eu ter que falar ou mencionar ou jogar nada na cara dele. A gente está em algumas situações que ele começa a se sentir mal, chora, ou se sente culpado mesmo depois de eu ter perdoado ele. E aí? Acho que é só o perdão que resolve? A gente pode analisar o caso até um pouquinho mais profundo, pena que a gente não tem um casal aqui. Mas, por exemplo, as mulheres, muitas vezes elas não dizem, elas não falam, mas elas demonstram com atitude. Então ela não joga na cara dele, você está indo para onde? Vai me trair com aquela mulher? Mas ela vasculha o celular, ela vê as mensagens, ela pergunta toda hora quem está ligando. Isso, para ela, isso pode ser uma característica normal de uma mulher que tem ciúme. É praticamente normal. Possível, Mas, para ele, relembra a queda. Então, isso pode continuar martelando na cabeça dele nesse sentido. Um outro fato é que nós temos dificuldade com o perdão. Seja com a outra pessoa ou com nós mesmos. A palavra arrependimento e remorso, ela para o mundo é a mesma coisa. Se você olha arrependimento no dicionário, ele diz as características e no final fala remorso. Se você olha remorso no dicionário, ele fala sinônimo de arrependimento. A diferença de arrependimento para remorso, no nosso caso, traz porque nós acreditamos num sagrado. E aí traz uma diferença quando nós voltamos para esse sagrado, no nosso caso, para Deus, e aí mudamos a atitude em Deus e mudamos a direção do caminho. Para nós que somos evangélicos, cristãos. Para a pessoa que não é, para ela não faz a menor diferença, arrependimento ou remorso. Se ela mudou a direção, o remorso fez isso. Se ela mudou a direção, o arrependimento faz isso. Então, isso se conflita muito. Eu acho que o perdão, a base é a culpa. O alvo é o perdão. Nesse caso, quando a gente não consegue perdoar ou não consegue se perdoar, o sagrado é quem direciona. Voltar para Deus e ser sincero. Porque as nossas orações são muito hipócritas. Essa é a grande verdade. A gente está mal e a gente diz, Todo-Poderoso das galáxias, obrigado por esse dia lindo. É mentira. Você está mal, dobra seu joelho e diz, Senhor, eu estou mal. Eu não consigo me perdoar, eu jogo na minha cara, eu tenho medo de cair de novo. E por isso eu trago a minha memória sempre, eu fico me corroendo com medo de repetir. Isso quando é depositado aos pés do Senhor. No nosso caso, Ele conduz ao perdão. A base é a culpa, mas o alvo precisa ser o perdão. Eu acho interessante que a característica do remorso ela é presente nos dois personagens, tanto Pedro quanto Judas. Porque quando ele é encontrado pescando, o fato dele estar pescando ele está remoendo sua culpa. Ele também chorou depois Exatamente. de negar. Ele e quando Jesus o encontrou, ele não foi diretamente perguntando. Parece, isso aí é uma compreensão minha, parece que, se eu pudesse visualizar, eu imagino que Jesus desse um tempo para Pedro. E aí, você tem algo para me falar? Entendeu? Até o ponto que ele vai e puxa ele no canto, quero falar contigo. E tu me amas e tal. Eu acho que o remorso é presente. E tem outra coisa que é presente. A nossa maneira cruel de estabelecer justiça quando olha para esses dois personagens. E esse exemplo da nossa maneira cruel de estabelecer justiça, olhando para esses dois personagens, mostra também a nossa maneira cruel e muitas vezes, desculpa o termo, mas ignorante na avaliação dos outros seres. A gente olha para os outros seres e tenta dizer, esse está arrependido, esse está remoendo, esse está arrependido, esse está remoendo.
como se nós tivéssemos a capacidade de fazer aquilo que só o santo juiz tem, né? Ele estava falando sobre um dado de saúde pública, pastor. Saiu há 2 semanas atrás um relatório da ONU sobre a juventude. Dentre muitos dados que saiu desse relatório, por exemplo, a população jovem no planeta é a maior do mundo hoje. Nunca houve isso na história da humanidade. Ele estava dizendo sobre os vilões da juventude, quem mais mata. Em segundo lugar, o HIV. Para os jovens homens, em primeiro lugar, a violência. E para jovens meninas, em primeiro lugar, sabe o que está? Suicídio. Caramba. Suicídio é o que mais mata no planeta as jovens por conta das dificuldades em relação à sexualidade, principalmente em outras culturas que não sabem tratar muito bem isso. Por exemplo, são mais ou menos 39 mil jovens de 10 a 12 anos, jovens de 10 a 12 anos. É até difícil falar isso. Adolescente, né? Criança quase, né? De 10 a 12 anos que se casam todos os dias. 39 mil, segundo o relatório da ONU. Então, assim, eu acho interessante e acho muito importante a nossa análise sobre, porque é o seguinte, quando a gente olha para o Novo Testamento e vê a avaliação sobre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, a gente vê quase que uma nomenclatura que poderia se definir como se fosse uma função. Existem aqueles que são os piedosos e aqueles que são os ímpios. Ímpio de impiedade. Olha que interessante. Ou seja, esse ímpio de impiedade não é só aquele que não sabe perdoar, mas aquele que não sabe receber perdão. Quem não sabe receber perdão não creu em Jesus. Porque para aceitar a fé em Cristo, tem que aceitar o perdão de Cristo. Está entendendo? Olha que lógica interessante. Se eu não sei aceitar o perdão de Cristo, eu não sei perdoar o outro. E eu não sei me perdoar. Então, esse esquema quase que racional, matemático, ele pode parecer muito cartesiano, mas ele influencia diretamente as nossas vidas. Eu tenho que saber aceitar o perdão de Cristo, porque eu não sou ninguém para não me perdoar. Se Cristo me perdoa a partir do sangue dele, quem sou eu para não me perdoar? Porque se eu acho que eu sou capaz de não me perdoar, eu estou me fazendo de juiz. E eu não fiz a vida para ser juiz. Então, se eu não me perdoo e peço perdão, pode parecer meio louco o que eu estou falando, mas se a gente analisar, se eu fosse mais eloquente, daria para entender. Não, se a gente for para os dados que você acabou de mencionar, a gente está falando de moças que se suicidam, talvez o que mais causa, elas não sabem se perdoar. Exatamente. Exatamente, claro, ela olha para isso si. Ela gera morte. O que eu fiz, as minhas escolhas, atualmente. o que eu sou, Exatamente. eu não aceito, eu não me perdoo e tira a própria A vida. sociedade está imprimindo isso, está exigindo isso. Tanto que o suicídio não é só das adolescentes, é suicídio de pastores hoje. Está todo mundo vivendo um falso padrão moral que não funciona. A sociedade exige isso. Enfim, daria outros programas para conversar sobre esse tema. Mas vamos voltar para o cenário do casal, que voltaria também para esse mesmo cenário, que é a questão do arrependimento. O pastor Felipe comentou muito bem, falando sobre a mulher que ela, naturalmente, a mulher natural parece que ela guarda, tipo assim, olha, você em 1910, você se lembra? Você não me deu bom dia. Foi o ano que o Botafogo, né? Foi mesmo, olha só. Caiu. Em 15 você não viu o corte do meu cabelo. Ela não fala. Para ela, perdoou, mas ela sugere. Diariamente sugere. Não estou imputando peso à mulher no cenário que está comentando ali, porque realmente também acredito que o homem não se perdoou. Porque o erro cometido traz sérias consequências. Até para aqueles que temem a Cristo. Pedindo perdão, vai ser perdoado? Vai estar tudo voltando ao normal? Não. Alguma rota vai ter que ser reajustada. E ele fica remando, poxa, se eu não tivesse feito aquilo. Poxa, se eu não tivesse feito aquilo. Poxa, se eu não tivesse feito aquilo. O relato que o pastor falou do Aitofel é a maior demonstração da detalhe. Consequência do pecado. Exatamente, de Davi. gera consequência. E o maior realmente, Davi, ele teve o fruto explícito, claro, foi o maior fruto de arrependimento que ele teve, tanto que a consequência está lá, né? É a maior referência. E a que a gente usou aqui como referência foi mais uma ilustração. Não, e eu acho muito o que vocês dois falaram, tem muito isso mesmo. Quem tem sentimento de culpa, o cara fica com a pulga na orelha sempre. Eu digo isso por situações minhas, ou que a gente vive todo dia. Por exemplo, num caso desse, talvez toda vez que ele sai,
na rua, ela sempre perguntou, vai para onde? Só que após isso, ele está se sentindo tão culpado que quando ela pergunta, vai para onde? Ele já pensa que ela está desconfiando dele. Com outro... Mas aí o universo vira um troço doido na André, cabeça. Ainda, Faz isso. ainda que a esposa estivesse desconfiando, o processo terapêutico pessoal de cicatrização dele, não adianta ao redor estar tudo cicatrizado, se ele está ferido, se o camarada está arrebentado, a mulher poderia até cobrar, não estou dizendo que ela deveria fazer isso, ela poderia até exigir, em função de N situações, num processo até de recuperação dela, porque ela foi atingida, ela foi ferida. Mas se ele, exatamente, ela, não é um negócio de eu perdoei e agora ele está automaticamente cicatrizado. Desculpa. Não é isso. Desculpa, tá desculpado. A palavra perdão não é mágica. Talvez a leitura dela, só por não ter saído de casa, não ter gerado como consequência o divórcio, eu perdoei. Não é isso. Deixa eu seguir, vamos para o rápido break que estourou, a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Deixa eu gravar ainda mais a situação com esse outro depois. Não, só porque eu acho que são cenários da mesma coisa, só para a gente entender. Aqui já é um rapaz que fala, André, já traí minha mulher, mas eu nunca falei para ela, nunca confessou para ela. Me tratei, consertei, vivemos melhor do que nunca, estamos no melhor momento da nossa vida. Mas de vez em quando eu tenho algo dentro de mim que me incomoda, mesmo... Estou vivendo bem, nunca mais traí, estou bem com a minha mulher, mas eu nunca contei aquilo que não sei quantos anos atrás tem acontecido. Mas é algo que ainda está dentro dele. E aí? Porque eu já vi também situações disso e chegar no pastor e passar, olha, conheço tua mulher, estrutura, não fala agora não, porque se tu falar vai destruir tudo. Mas até que ponto? Ele tem que falar, se ele pecou contra ela necessariamente, para ele se perdoar, ele tem que confessar isso para ela, porque parece que para Deus ele está bem aí, não sei. Mas ele fala, André, estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, mas eu nunca contei algo que aconteceu anos atrás. E aí? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.